O professor Ives Gandra, é uma coisa que me parece tão evidente hoje, nesse mundo da polarização excessiva da política, do radicalismo, do populismo, seria o momento de grande protagonismo do Supremo no sentido de fazer respeitar as normas da Constituição, a regra do jogo. Seria quase que um poder moderador. Falar, olha, vocês brigam, mas isso aqui é o que a Constituição diz, e é assim que nós temos que seguir a Constituição. Então, neste momento que nós precisávamos desse bom senso, desse respeito às normas constitucionais, nós temos um poder cada vez mais político. E isso, evidentemente, aumenta a tensão nesse jogo legislativo-executivo. O senhor vislumbra, de alguma forma, como é que nós podemos voltar a ser uma Corte Constitucional? Eu acho que o problema é que o Fachin, que vai ser agora o futuro ministro, presidente da Corte, ele diz que nós precisamos de autocontenção. Sim. Eu acho que terá que ser o caminho, e ele vai ser, porque um presidente do Supremo tem muita força. Ele é que pauta todas as matérias, ele é que pauta as sessões, ele é que pauta a matéria que vai julgar aquelas sessões. Como é o presidente do Senado, o presidente da Câmara. E eu entendo que isso é extremamente importante, porque se nós analisarmos, no momento que eles admitiram que eles poderiam legislar, o que acontece, como eles disseram agora, nós estamos... Eles perderam, digamos, aquilo que é fundamental. Por exemplo, o juízo natural. O juízo natural permite ao cidadão recorrer, apresentar conforme esse discurso. Quando eu transformo o juízo natural em juízo do Supremo, por exemplo, todos do dia 8 de janeiro, todos aqueles que já não estão com cargos públicos, que teriam que ser julgados pela primeira instância, é evidente que, ao fazer isso, nós estamos reescrevendo a Constituição. Eu discordo, tenho dito isso com todo o respeito da Alta Vida, até porque sou amigo da maior parte deles, e sei a qualidade deles, livros escritos com eles, sei quanto valem os ministros, mas esse autoassunção, auto-outorga de poderes é que me preocupa. E o que mais me preocupa em tudo isso, e realmente, é quando nós vemos o seguinte, que vai perante o povo, tendo interpretações diferentes. Vou colocar dois casos. No governo Michel Temer, nós tivemos a invasão do Congresso por elementos do PT e dos elementos do MST. Não só destruíram dependências do Congresso, como feriram funcionários do Congresso. No dia 8 de janeiro houve destruição de dependências, mas não houve ferimento de pessoas. Se nós analisarmos como é que o Supremo reagiu naquele momento, deixou o Executivo tomar as medidas. O que Michel Temer fez? Michel, numa palestra na Academia Paulista de Letras Jurídicas, da qual eu sou chanceler e ele é confrade, é membro acadêmico, ele dizia um mês depois que ele não fez nada naquele momento que queriam fazer, porque entendiam que o Michel era golpista, porque ele assumiu o cargo da Dilma, era uma reação contra o Michel, quando, na verdade, ele seguiu rigorosamente o que estava na Constituição, os artigos 85 e 80. O Supremo não fez nada. Agora, entende, o Supremo condenou por 14, 15 anos. Perante o povo, eles entendem, dois casos rigorosamente idênticos. O que me disse o Michel nessa palestra que deu, em que eu estava presente? Enfim, e que eu depois confirmei até a carta que eu vi, que eu li do Juscelino para os militares. Michel disse, eu me lembrei do Juscelino Kubitschek, quando houve aquilo. Quando o Lott salvou. Ele imediatamente disse, eu soltei porque o Juscelino, militares que tinham pegado em armas, em Aragaço e Jacareacanga, eu perdoei e anistiei a todos. Eu disse, vou fazer o que fez o Juscelino, que criou a paz no país. Agora, o que aconteceu?
Quando você vê o que fizeram com o Michel e o que fizeram com o Lula, o tratamento é diferente. Quando você vê a justiça tendo um tratamento diferente, faz com que o povo diz, porque lá não aconteceu nada, foi todo mundo solto, ninguém foi preso. E aqui, penas de 14, 15, 16, 17 anos. Quer dizer, por mais argumentos jurídicos que eles possam ter, eu posso divergir dos argumentos jurídicos, a opinião popular é que faz com que hoje eles não possam sair à rua sem segurança. Coisa que nenhum ministro poderia sequer imaginar no fim do século passado, no começo desse século, que um dia eles teriam que sair com segurança da rua. Tal era a respeitabilidade. E quando eu digo a respeitabilidade não é expressão, é credibilidade. Porque a credibilidade, se hoje nós verificamos, cada vez que há pesquisa sobre o Supremo, infelizmente, essas pesquisas são muito negativas, o que para mim me entristece. Eu sempre fui um defensor do Supremo. Qual é o caminho, então? É a autocontenção. Eu sou, por exemplo, eu pessoalmente sou contra qualquer impeachment de ministros. Eu acho que eles têm qualidade, mas eles têm que voltar a ser o que era o Supremo passado. Eles são um poder técnico, não são um poder político. E no momento que se transformaram em poder político, a insegurança decorre que o Brasil passou a ter 3 poderes políticos e deixou de ter um poder técnico capaz de ser o que você disse, moderador e permitir tranquilizar a nação nos momentos de tensão. Agora, o professor Ives Gandra, esse ativismo judicial é muito esta tese predominante que discutíamos aqui, né? O seu neoconstitucionalismo, consequencialismo. Então, isso é uma mudança cultural. É possível, nessa autocontenção, rever crenças e até valores dessas teorias que impregnaram a atitude e o comportamento dos ministros no Supremo Tribunal Federal? Se nós analisarmos esse Supremo, a grande maioria dos ministros que ainda estão, condenaram o Lula depois da decisão do Moro, da confirmação no TRF4, do STJ e no Supremo, por corrupção. As provas eram inequívocas. Nunca foram elididas. Mas o ministro Fachin, resolveu anular todos os processos por erros processuais. Como disse o ministro Fux, ele não foi absolvido com eliminação das provas. Ele foi absolvido por erros processuais. Mas o Supremo resgatou a figura do presidente Lula. E naquele momento distensionou ao ponto do presidente Lula se eleger para um 3º mandato por essa decisão do Supremo. Vamos admitir que o Supremo hoje fosse aquele que desse anistia. Isto é, aquele que resgatou o presidente Lula, resgataria esses cidadãos do dia 8 de janeiro, que estão lá, entende, com penas de 14, 15, 16, 17 anos. Ou desse sinal verde para o Congresso fazer. Nós teríamos uma distensão política muito grande. Como não tem, o Supremo diz que não aceita tal, esses 2 pesos e 2 medidas resgata alguém que foi condenado por corrupção e alguém que não tinha arma nenhuma, condenado como se fossem golpistas, como se pudesse haver um golpe sem armas. Então, isto faz com que também a credibilidade deles. Agora, há ministros que perceberam isso. Por exemplo, nós tivemos o ministro Fachin, o ministro Adé Mendonça e o ministro em liberdade de expressão, Cássio Nunes, favoráveis a que o Supremo não regulasse. O artigo 19 foi regulado pelo Congresso a respeito do que o Congresso fez. O ministro Fux foi aquele que falou sobre o resgate de que as provas não foram elididas pelo Supremo. Então, eu sinto já um movimento. E nós vamos perceber isso, o Luiz Felipe, num dado. Segundo os jornais, eu estou reproduzindo dos jornais, eu não tenho conhecimento direto, o presidente Bolsonaro tem intenção de fazer um recurso dessa prisão.
E os jornais têm dito que parece que é uma divergência se isso for para o plenário, se ele poderia ou não ser preso da forma como foi, sem condenação, sem ainda se mero indiciamento e sem pronunciamento da Procuradoria-Geral da República naquele momento no que diz respeito de usar apenas tornozeleira. Nós vamos ver com o ministro por que também eles puseram na primeira turma. O julgamento teria que ser no plenário. Ministros disseram que tinha que ser no plenário. O ministro Marco Aurélio de Mello, um dos melhores ministros que nós tivemos no Supremo, também meu confrade em 2 academias, grande amigo, ele diz o seguinte: isso é ruim para o Supremo, é ruim para os ministros, dá a impressão de uma força, mas não é, porque o que é mais importante? Todo mundo que vai às ruas, eles são colocados como antidemocráticos. E eles que são os defensores da democracia não podem sair à rua perante o povo. Quer dizer, se eles pensassem um pouquinho nisso, porque são grandes ministros, grandes juristas, grandes conhecedores, eles poderiam partir, como diz o ministro de Fachin, nós precisamos de autocontenção. Se houver autocontenção, eu tenho a impressão que esse ambiente reduziria e aumentaria a credibilidade. E se eles fossem, como eu tenho batido no meu Instagram, aqueles que fizessem o que aconteceu, que o Supremo não tomou nenhuma medida contra os depredadores do Congresso Nacional, onde houve gente ferida, que não houve no 8 de janeiro, daí eu tenho convicção que eles voltariam, primeiro, eles gerariam a paz no país. Segundo lugar, haveria um ambiente de distensão. Terceiro, eu estou convencido que cairia imediatamente as tarifas do Trump. Para o bem do Brasil, não teríamos inflação, não teríamos recessão, não teríamos aquilo que está acontecendo, a desvalorização da moeda. Então, eu tenho batido na autocontenção, primeiro por conhecer a qualidade deles, segundo por defesa da instituição. Muito mais velho do que eles, que viu os Supremos desde 1950, quando em 62 eu fazia sustentação, nenhum 5 deles não tinham nascido. Eu me pergunto, por que não tentarmos um caminho de pacificação nacional, de redenção econômica? Porque eu estou convencido que uma medida dessas acabaria com qualquer pressão do Trump.